passar um videozinho institucional de 30 segundos para mostrar um pouquinho do que é o IAV, beleza? Eu vou compartilhar a tela. Fica à vontade, Marcelo, pode passar, tá? A gente tem aqui umas 2, 3 pessoas que ainda não estão no mercado, tem o Cássio que está recomeçando, vai ser legal. Pode passar sim, fica super à vontade. Você precisa só me habilitar a compartilhar a tela, tá? Ah, sim, espera só um minutinho. Ixi, eu vou pedir ajuda da Tati. Estou recomeçando, isso é um bom sinal, hein? Cássio e Rômulo. Ótimo, isso é sempre bom. Turminha, só um segundinho. Marcelo, vê se você consegue agora. Sim. Ah, então tá bom. Deu certo. Share sound. E share. Vamos lá, todo mundo vendo aí, não? Sim, estamos vendo. Tela cheia, vamos nessa. Deixa eu dar um enter full screen aqui. É rapidinho, tá, pessoal? Bora lá. É isso aí, bem rapidinho. Eu não sei se todo mundo conhece o IAV, então isso foi uma pequena demonstração. E quem tiver interesse de conhecer pessoalmente está convidado, tá bom? Quem já veio para o IAV, já foi aluno aqui, muito bem-vindos novamente. É um prazer falar com vocês. E o Bruno já falando que faz parte dos 10 mil. Faz 10 anos que cursei o IAV, Vinícius. Muito bom. Ou seja, estou ficando velho mesmo, o negócio está ficando feio, viu, cara? O negócio é o seguinte, gente, eu vou fazer um outro share aqui, só para a gente dar um início numa conversa aqui, tá? Então, o que eu acho que a gente pode começar conversando? O que é um profissional de áudio, né? Afinal de contas, o que ele faz? A gente tem vários nomes, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, técnico de som, né? Aquele que conserta equipamento quebrado, é isso, não? Tem gente que acha, né? Eles falam, o que você faz? Eu sou técnico de som, eu tenho um aparelho para consertar lá em casa. Outros gostam de ser chamados de engenheiros de áudio, né? Coisa mais chique, né? O cara que deve ter feito faculdade de engenharia, né? Para projetar equipamentos. Ou então, cara, eu sou peazeiro, né? Ou eu sou DJ, e assim por diante. Vocês provavelmente se encaixam em alguma dessas coisas. E o que a gente pode fazer? Onde a gente pode trabalhar? Olha só o que eu acho que a gente, às vezes, esquece. A gente pode trabalhar num estúdio, e dentro do estúdio a gente pode fazer o quê? Gravar. Hoje em dia, desculpa, eu vou ter que tomar uma água que eu engasguei. Hoje, nos estúdios, a gente tem uma área muito forte de edição, né? Tem, obviamente, a mixagem, masterização e assim vai. A gente pode trabalhar com sonorização, montar e desenvolver sistemas, né? Operar monitor, PA, operação de eventos, e vai embora, né? Cada vez mais quantidade de opções aí. Nós podemos trabalhar com cinema. E que áreas a gente tem para trabalhar no cinema? Temos captação, edição, mixagem, sound design, pós-produção, né, de áudio para cinema. Várias coisas estão envolvidas, né, dentro dessas etapas.
Tem teatro também, você pode fazer montagem de sistemas de sonorização para teatro, você pode trabalhar como microfonista dos musicais, pode ser um operador de teatro, pode ser um operador de musicais, que são coisas diferentes. Você pode ser sound designer, tem muita coisa para fazer. Rádio e televisão, pode trabalhar em externa, pode trabalhar na captação como microfonista, pode trabalhar como operador, pode trabalhar na pós-produção, como sonoplasta, muita coisa. E hoje em dia, streaming, né? Você pode trabalhar na área de captação, mixagem, operação para streaming, e não pode esquecer que nós somos reféns na área de streaming dos codecs, né? Dentro de tudo isso que eu falei, eu estou sendo rápido para a gente ter bastante tempo para conversar, tá? Quais as aptidões que vocês julgam necessárias para um profissional de áudio trabalhar em qualquer uma dessas áreas? Quem é que começa aí? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone se quiser. Fiquem à vontade. Ninguém acha nada, pelo jeito. Tem um escrevendo aqui. Agora já veio umas informações. Vamos lá. Bons ouvidos, profissionalismo, conhecimento básico de áudio, conhecimento técnico, os fundamentos e tal. Conhecimento técnico, entender frequência, novas tecnologias. Excelente. Vamos começar por uma coisa que eu acho que é fundamental. Bons ouvidos, né? Foi o Pedro, né, que falou. Realmente, se você não tiver um certo treinamento auditivo, fica realmente comprometedor, né? Imagina, por exemplo, se eu fosse trabalhar com iluminação, eu ia ter um sério problema. Por quê? Porque eu sou daltônico. Então, eu ia estar enxergando uma coisa e as pessoas outra, certo? Uma pessoa que não tem um treinamento auditivo adequado é a mesma coisa. Você acha que você está fazendo o que é bom e pode ser que não esteja. Mas a gente nasce sabendo ouvir como profissional? Não, né? E aí, como é que faz para você ter bom ouvido? O que é importante para o cara saber? Como é que eu faço para desenvolver o meu ouvido? É possível desenvolver? Não. Ou o cara tem que ter ouvido absoluto? Como é que fica? O Emerson mandou um aqui já, treinamento auditivo, etc., ouvido muita música, exatamente. Boa. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Óbvio que tudo que vocês falaram, né, é muito importante. Mas o mais importante é que o sistema auditivo é comandado pelo cérebro. Portanto, se você quer ouvir melhor, você tem que treinar o seu cérebro, tá? E treinar o cérebro em diversos aspectos, e não só, por exemplo, como ficar reconhecendo frequências e tudo mais. Alguém falou aí também que tem vários, e realmente é verdade, né? Vários treinamentos online, vários sites com bibliotecas auditivas, etc. Perfeitamente. A única restrição que eu faço nesse caso é o seguinte: cheguei lá e ouvi isso aqui, ó. Beleza, não? E aí? Que frequência que foi? Não sei, talvez seja tal frequência, talvez seja outra, etc. Para que serve você saber que esse apito, por exemplo, é 1 kHz, ou 800, ou 1.600, e assim por diante? Qual a vantagem de você saber isso?
Quem responde? Vou até melhorar aqui para vocês. Agilidade na hora de tomar decisões. Boa. Para identificar os agudos, pode ser, não necessariamente os agudos, pode ser outras coisas, né? Ótimo. Maravilha. Só que hoje em dia existem ferramentas, inclusive gratuitas, né? Na minha época, 152 anos atrás, não existiam todas essas ferramentas. Mas hoje existe qualquer software que você tenha de edição, ou mesmo no celular, você pode ter um aplicativo gratuito que reconhece qualquer frequência. Então, para que serve você ficar perdendo seu tempo ouvindo apito? Né? Um questionamento que eu deixo para vocês aí, certo? Por quê? Porque alguém vai fazer show de microfonia? Não. Então, para que fica ouvindo apito, cara? Vai perder seu tempo para quê? Agora, som de violão. Tem que saber como é? Tem que saber como é. Como captar um bom som de violão? O primeiro passo é sempre você identificar qualitativamente, com os seus próprios ouvidos, se aquele som que você está captando está bom ou ruim. E aí, nesse caso, o tal do RTA pode te ajudar, mas ele não vai determinar se você tem um bom som de violão ou não. Isso está onde? Isso está na memória auditiva. Por isso que é tão importante você treinar o ouvido com coisas positivas e não ficar gastando tempo e acumulando informações no seu cérebro com coisas que são desprezíveis hoje em dia. Tá certo? Há 30 anos atrás, quando eu estava começando, a gente não tinha essas ferramentas tão na mão assim disponíveis. Então, sim, você tinha que ter um pouco mais de conhecimento para, pelo menos, apitou lá nos médios e você não correr no agudo ou no grave e assim por diante, né? Mas, hoje em dia, é completamente desnecessário ficar ouvindo apito. E eu vou te dizer uma coisa, eu não recomendo, inclusive. Por quê? Porque isso não é um treinamento que te agregue de forma significativa na questão da construção da sua memória auditiva de timbres, de equilíbrios e coisas que aí sim você precisa gastar tempo para entender e adquirir referência. Tá? Então, o treinamento auditivo, sem dúvida, é excelente. Mas cuidado com o tipo de treinamento. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente considerar nessa questão deixa eu ver, que eu tenho que tirar daqui, senão não enxergo. Das aptidões, é o seguinte: um profissional que trabalha com áudio, ele tem que ter bom relacionamento. Bem-vindo, Luiz Eduardo. Tá tudo em casa. Miguel já respondeu que sim, assim, claro, obviamente. Eu tenho visto algumas entrevistas aí com profissionais que têm dito com bastante acerto que uma das coisas mais importantes, principalmente hoje em dia, é justamente o relacionamento, né? Vou dar um exemplo clássico que acho que todos vocês já ouviram ou viram alguém fazendo. Aquele músico que vai lá e pede para você, aumenta mais tal instrumento. Aí o cara vai lá e finge que mexe na mesa e aí olha para o músico e fala, e aí? O cara, ficou bom. Aí o cara, tá vendo? Nem mexi. Aconteceu já, né? Então, isso é muito perigoso. Apesar de ser verdade. Por quê? Voltamos no treinamento auditivo. A percepção auditiva é uma coisa absolutamente dinâmica.
E, às vezes, o simples fato de você virar um pouco a cabeça faz com que você tenha outra percepção. Aí o cara está olhando para o técnico está produzindo uma ação, ele vira a cabeça e o som muda, ele vai achar o quê? Puta, realmente mudou. Então, nem sempre o músico está, como é que eu vou dizer, está de sacanagem com o técnico. Às vezes é verdade, ele percebeu que mudou. E vamos agora inverter. E, às vezes, quando você pede para alguém te ajudar, está passando o som lá, por exemplo, no palco, e aí você fala, pô, tira um pouco de agudo. Aí a pessoa vai lá e mexe. Como é que você tem certeza? Em todos os momentos da sua vida, você realmente teve certeza de que não, agora mudou. Então, a questão do treinamento auditivo ela é muito importante na formação do profissional, porque a capacitação auditiva é um processo contínuo de evolução e depende basicamente das referências e da sua capacidade de percepção e das referências que você tem guardadas na sua memória. Tá? Então, eu acho inconveniente a gente tirar sarro do músico que a gente finge que, eventualmente, que mexe e o cara mexeu e tal, porque isso pode acontecer com a gente também. E aí, voltando na história do relacionamento, se você perdeu o respeito ou a confiança das pessoas com quem você trabalha, o que você acha que vai acontecer? É meio óbvio, né? Tá certo? Não? Então, muito pelo contrário, é muito importante. Isso, eu já vou chegar aí, viu, Miguel? É muito importante que a gente realmente se preocupe com essa questão do relacionamento, que seja um relacionamento verdadeiro, que seja um relacionamento de confiança e de honestidade. Eu estou com mais de 35 anos de profissão e ainda hoje me deparo com músicos, às vezes, questionando o meu trabalho, né? E isso é absolutamente normal. Ninguém tem a obrigação de conhecer a minha história, a minha vida, de saber se eu sou bom, se eu sou ruim, o que eu já fiz na vida e assim por diante. E eu, obviamente, se estou trabalhando com aquela pessoa pela primeira vez, eu preciso ganhar a confiança dele e não impor, né? Então, essa questão do relacionamento é uma das coisas mais importantes. Aí, a partir do momento que você tem a confiança, pronto, está resolvido. Porque aí sim, quando você chegar uma hora de necessidade e falar assim, olha, isso não dá para fazer, a pessoa não vai ficar chateada com você, né? Então, essa questão da formação é muito importante. As aptidões do profissional são muitas, são muitas. Eu vi esses dias uma entrevista no Instagram de um rapaz que estava falando, recomendando que as pessoas não seguissem muito as questões teóricas, porque ele já tinha tentado fazer um negócio de ajuste de fase lá e tinha ficado muito ruim, os músicos brigaram com ele e assim por diante, etc. Isso é uma outra questão que está me assustando atualmente. Por quê? O que vocês acham? Eu vou até mudar o slide aqui. Vamos lá, vamos seguir. Quanto tempo vocês acham que precisa para formar um profissional de áudio? Vamos lá, formar um profissional, né? Com todas essas aptidões que a gente já falou até agora, quanto tempo? Em uma semana? Um mês? E aí? 3 anos. A Rebeca já mandou logo 3 anos aqui, ó, no mínimo ainda. Quanto mais praticar ao vivo, melhor. Não necessariamente ao vivo, viu, Miguel? Porque, como a gente viu antes, você tem muitas áreas de atuação. Provavelmente você trabalha ao vivo, então você está puxando a sardinha aí para o seu ambiente de trabalho, né? Então, ok. Então, se a gente chega lá e fala assim, beleza, 5 anos, o Elton já mandou logo um nível profissional aí de formação.
a vida inteira, o Bruno já está apelando aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: está ótimo, estou gostando porque vocês estão entendendo para onde vai o caminho dessa formação do profissional, né? E que infraestrutura que vocês acham que seriam necessárias para você ter, por exemplo, uma instituição? Eu vou lá estudar áudio nessa instituição, a gente já viu que 1 ano, 2 anos, 5 anos, a vida inteira, né? Muitas horas de voo e assim por diante. E que infraestrutura? É só pelo que o Luiz Eduardo está falando, não precisa de infraestrutura nenhuma, é só já entrar no mercado de trabalho e sair mandando bala. É isso, não? Ou se vocês acham que não, tem que ter uma instituição, estou brincando, hein, o Luiz? Eu estou só para botar pimenta no negócio aqui. Então, vejam só. Suponho que fosse uma instituição onde você fala, eu acho que vou estudar, vou me aperfeiçoar, vou tentar ir para uma estrutura onde eu possa ter uma formação. O que vocês acham que deveria ter numa instituição para formar um profissional de áudio? O Darlan acha que é na prática, né? Não precisa de estudar em lugar nenhum, que também é uma visão, está tudo certo. Sim. Então, o José Lima está dizendo aqui que os cursos dão um norte, mas que a formação é no dia a dia. Eu diria de uma forma diferente, concordando com você parcialmente, que existe uma diferença entre a formação e a experiência. A experiência não tem jeito, é só realmente na prática. É você passando por situações profissionais que vão acumulando, né, experiência na sua vida. Mas a formação não pode ser na prática. Porque se você for para a sua formação só na prática, vai acontecer o que acontece com a imensa maioria dos profissionais que nunca estudou, que aparece aquela interrogação monstruosa em diversos conceitos, lacunas importantes, né, conceituais, e que podem, inclusive, prejudicar o cara profissionalmente, né? Ou o cara, que eu quero dizer, a pessoa, tá? Vamos lá, vamos ver os equipamentos mais comuns, mais usados no mercado. Estamos pensando na infraestrutura, né? Professores capazes, ótimo. Aulas teóricas e práticas, professores, etc. Mas veja só, infraestrutura. Professor é um material humano, né? Quero saber de infraestrutura, ou seja, vou lá estudar áudio na Full Sail, por exemplo. Beleza? O que você acha que tem que ter na Full Sail para você aprender áudio? Beleza? Biblioteca, metodologia, ferramentas básicas, professor para ensinar. Boa, essa foi boa. Por exemplo, do que vocês estão falando, tem que ter equipamento, certo? Beleza? Mas, por exemplo, não precisa ter nenhuma estrutura no sentido de uma sala preparada para você ter uma captação decente. Olha lá, agora já começou a melhorar, hein? Um teatro, uma sala de conferência, um estúdio. Aí o bagulho começou a ficar mais sério, né? Sistemas de áudio diversos, etc. Profissional capacitado, ambiente, começou a ficar mais claro, ótimo. Salas, equipamentos, ensino, simuladores, lugares, é perfeito. Perfeito. Tudo isso é realmente fundamental para você ter uma formação adequada. Ok?
Não sei se vocês já fizeram, se não, acho que vai ter ainda aqui, nesse evento, a tour virtual na Full Sail, né? Eu posso dizer com toda a tranquilidade que a Full Sail é o que o IAV gostaria de ser. Infelizmente, a gente não tem a capacitação psicoacústica, né, para ser exatamente igual a eles. Mas aqui mostra uma coisa muito importante, que eu quero... a tour foi ontem, que legal. Beleza, beleza. Aí eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Qual é a tendência que está acontecendo nos dias atuais em relação à formação dos profissionais? Aonde é que os profissionais têm buscado conhecimento? Na internet, um monte de curso no Instagram, etc, etc, etc. E eu quero saber o YouTube, exatamente. Agora me diz uma coisa, tudo isso que vocês falaram ontem tem lá na internet, no YouTube e etc? No Instagram? Tem equipamento de áudio? Tem infraestrutura? Deu para entender onde eu quero chegar, não? A gente está vendo qual é a complexidade de formar um profissional, mas hoje os profissionais estão indo buscar o conhecimento aonde? Numa linguagem que é moderna, que é tudo isso, etc, etc, etc. Só que sem estrutura. Sem estrutura. E aí eu vou confessar uma coisa muito importante para vocês. Emerson, você falou uma verdade agora, viu? Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Uma das minhas maiores frustrações nesses quase 30 anos de IAV, o IAV vai fazer 30 anos o ano que vem, tá, gente? E vamos fazer uma super festa, hein? Já fiquem espertos aí, porque vai ter muita novidade em breve, hein? Não, ia ver em São Paulo, o Miguel. Vamos fazer aqui em São Paulo, tá? Então, vejam só. Na pandemia, eu passei por uma das maiores frustrações da minha vida. Por quê? Porque eu sempre defendi justamente que áudio, formação de profissionais de áudio, não pode ser feita simplesmente online. Não tem como. Se você, por exemplo, hoje eu fiz uma aula aqui no IAV de captação de piano. Nós temos um piano, como eu mostrei lá no videozinho da introdução. Aquele piano é um piano alemão de 1914, um piano maravilhoso. A harpa dele é maior do que um quarto de cauda e menor do que meia cauda. Ele fica no meio do caminho. É um piano bem legal. Tá? E aí eu pergunto para vocês, alguém já escutou o som de um microfone de fita captando o som de um piano? Então, se você não tiver um microfone de fita, se você não tiver monitores de referência, se você não tiver bons prés de microfone e etc., como é que você vai fazer um aluno que está aprendendo, por exemplo, como captar o som de um instrumento X? Como é que você vai fazer para ele entender a diferença entre um microfone de fita, um condensador, um dinâmico, um Neumann, um Superlux e assim por diante? Não tem como, gente. Então, assim, por que a Full Sail, né, que é a Disneylândia dos profissionais de áudio, investiu tanto em tecnologia, tanto em infraestrutura, tanto em equipamento? Certo? Por que o IAV, nesses quase 30 anos, investiu tanto em estrutura, tanto em equipamento? Por exemplo, vocês sabiam que, inclusive, eu posso até mostrar aqui, deixa eu só tirar o fundo, como é que eu vou tirar a minha compartilhamento de tela, depois a gente volta aqui.
eu quero mostrar para vocês. Eu vou tirar esse fundo aqui. Como é que é mesmo que faz? É aqui. Virtual background. Nenhum. Eu estou aqui, ó, na sala de aula do IAV, tá? Ao vivo e a cores aqui, ó. Beleza, não? Vocês estão vendo o que tem aqui, ó? Quem já conhece sabe. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo isso tudo que tem aqui, ó? Os painéis lá em cima, os difusores, em volta da sala, dá para ver, não? Vocês sabiam que essa é a única sala de aula do Brasil com tratamento acústico? Esses dias eu fui na reunião da escola do meu filho e as maiores queixas dos alunos, sabe qual era, não? Falta de compreensão do que o professor fala. Eles não conseguem entender o que o professor fala. Por quê? Todos nós sabemos, todos nós já estivemos na escola e todos nós já passamos por essa dificuldade. Como é que você vai entender o que o cara está dizendo se você não tem a mínima inteligibilidade na sala de aula? Né? E aí, o que acontece? Você não entende, perde o foco, consequentemente não aprende. Então, assim, por que o IAV gastou uma grana para fazer uma sala com tratamento acústico? Porque como é que eu vou fazer um exemplo auditivo num banheiro? Aí eu vou chegar para vocês estão percebendo a profundidade do grave? Vocês vão responder o que para mim? Não, eu estou percebendo só o banheiro, né? O resto não dá para perceber. Deu para entender, não? Então, por isso que eu falo, são coisas que, às vezes, a gente não presta atenção, né? Mas a infraestrutura faz toda a diferença na capacitação, na formação de um profissional, né? É por isso que eu estou realmente muito assustado com essa tendência das pessoas acharem que vão buscar cursos. Outra coisa, nós falamos aqui, ó, tem um monte de mensagem de vocês aqui. Quanto tempo de formação? 5 anos, 2 anos, 30 anos, a vida inteira e assim por diante. Aí o cara vai lá e te vende um curso de uma semana na internet e você está feliz da vida. Né? Então, só para mostrar que não tenho nada contra os cursos da internet, hein? Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos raciocinando em cima dessa ideia que a gente vem desenvolvendo desde o começo aqui, ok? Vamos lá. Eu, inclusive, em outra área... Ô, Luan, boa, hein? Deu saudade, volta para cá, rapaz. Vem tomar um café. Não, você vem aqui e paga o café. Não vem com essa de querer filar o café. Então, vejam, eu mesmo comprei um curso recente, não na área de áudio, uma outra área que eu estou interessado, que é pela internet. Mas é uma área de conhecimento em que você não precisa de treinamento auditivo, você não precisa praticar em equipamento, é só você entender a linha de raciocínio, o conhecimento e assim por diante. Então, os cursos de internet são muito bem-vindos, tá certo? A gente tem o IAV online, mas eu fui obrigado a fazer, não queria fazer, nunca quis fazer. Por quê? Porque como é que eu vou mostrar para vocês o resultado de uma captação de um microfone de fita comparado com o microfone condensador, etc., na internet? Só na hora que eu vou fazer o upload, já trocou o timbre. E aí os exemplos ficam absolutamente comprometidos. Então, é realmente, na nossa opinião aqui, como instituição, muito importante essa questão da infraestrutura. Tá certo, não? Elton, eu não sei se é a porta de entrada, mas pode ser que seja um bom chamariz para quem realmente entende a necessidade de se formar de forma efetiva.
Eu vou dar um exemplo novamente, olha só. Você vê, vamos admitir que você, de alguma forma, assistiu lá um workshop, ou estudou, ou etc., um conceito que é importantíssimo hoje em dia em todas as áreas de áudio, que é a fase. Tá? Fase é um troço fundamental, desde a captação até a propagação. Inclusive, vou contar uma historinha aqui, os codecs, tem alguns codecs que trocam a fase do teu sinal. Eu mesmo, aqui no IAV, já tive problemas com isso. Tá? Não sei se vocês acompanham o Instagram do IAV ou o YouTube do IAV, a gente tem lá uma série de vídeos chamados Minuto IAV, que são dicas rápidas, tudo em 1 minuto. Okay? E nos primeiros vídeos que a gente subiu dessa série do Minuto IAV, teve um monte de reclamação, justamente do áudio. Aí eu falava, cara, como assim, cara? O que está acontecendo? Aí a minha mulher, eu cheguei em casa, minha mulher falou, pô, que porcaria que você fez desse vídeo aqui? Não dá para escutar nada. Eu fui lá e falei, como assim não dá para escutar? Aí ela pegou o telefone dela, deu play, falei, putz, grila. Aí eu peguei o meu, dei o play no mesmo, o meu estava ok e o dela não. Então, alguns codecs com algumas versões de alguns aparelhos de celular davam problema de fase. Então, você imagina a gente, como escola, subindo um vídeo que você fica escravo do codec, até falei isso mais cedo, e aí chega lá, está tudo errado. Olha o comprometimento. Agora, você imagina eu pegar e subir um vídeo ou uma aula comparativa entre microfones na captação do som de piano. Como é que eu vou ter certeza do que você está escutando? Por isso que a gente bate nessa tecla há 30 anos, né, que a infraestrutura é fundamental. Por isso a gente investiu em tratamento acústico, por isso que a gente tem tantos microfones no IAV. Quem não conhece o IAV, de novo, está convidado a vir ver. Mas, por exemplo, nós temos um pré de microfone de 8 canais da Shadow Hills. Se eu não me engano, ainda é o único modelo desse pré de 8 canais no Brasil. O único. Existem os menores, né, do Série 500 e assim por diante. Por quê? Porque é um pré caríssimo. E para que serve o pré caríssimo? Para mostrar para você que o pré da mesa tem um som e o pré caríssimo tem outro som. Por quê? Porque você vai ficar acreditando só porque eu estou falando? O Claret falou que o pré tal é bom para caramba. E se eu estiver ganhando uma grana do fabricante desse pré de microfone? Você vai ficar acreditando em mim? Todo mundo que já fez IAV sabe muito bem. Na primeira aula do curso eu falo o quê? É proibido, aqui dentro do IAV, acreditar no que a gente fala. É proibido. Nós temos obrigação de provar para vocês o que a gente está falando. Vocês não têm que acreditar. Justamente por isso. Porque a gente não tem compromisso comercial com ninguém, mas a gente tem, sim, um compromisso com a formação do profissional. Quem vem até aqui, investe seu tempo, investe seu dinheiro, tem que sair daqui com a melhor capacitação possível, né? Dentro daquilo que a gente é capaz de fazer. E cada ano a gente tenta melhorar e assim por diante. Então, essa é a ideia de a gente ter a infraestrutura, da gente ter equipamento e assim por diante. Por exemplo, a gente fez recentemente um curso de mesas digitais, que a gente tem aqui regularmente. Tinha, se eu não me engano, 5 ou 6 marcas diferentes de mesa de som, mesa digital. Antigamente, lá no começo, a gente só tinha Yamaha. Por quê? Porque só tinha Yamaha no mercado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem Yamaha, você tem Alan Hitz, você tem Digico, você tem Soundcraft, você tem tantas outras
pré-sonos e etc. Tem muita mesa, né? Então, o que a gente tem obrigação de fazer como instituição? Abrir o leque, né? Porque como é que eu vou saber qual mesa você vai encontrar na vida? Eu não vou saber. Então, se você vem aqui para aprender, eu tenho que te oferecer possibilidades. A gente, obviamente, não vai conseguir ter todas, né? Perfeito? É impossível você ter todas. Mas o maior leque possível, a gente tem a obrigação de oferecer. Perfeito, não? Então, vejam, eu faço uma aula de microfones aqui, quem já foi aluno aqui sabe, eu ponho na mesa dessa sala aqui que eu estou, eu boto em cima da mesa mais de 70 modelos diferentes de microfone. Aí eu pego e falo, alô, 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 vamos ouvir todos. E aí, muitas dessas vezes, acontece uma coisa interessante. O cara tem lá um microfone chinês que custa R$1. A gente fala alô e soa bem, cara. Acontece. Ah, mas ele não vai ter vida útil. Mas você tem dinheiro para comprar um microfone top? Não. Então, vai no chinês. Aí, a hora que você ganhar uma graninha, você vai fazendo upgrade e assim por diante. Agora, se eu não tiver o chinês, se eu não tiver o alemão, se eu não tiver o dinamarquês, se eu não tiver o americano, se eu não tiver o japonês, para mostrar para vocês, como é que você vai saber se o chinês é bom ou ruim? Tá certo? Então, essa é a nossa filosofia aqui na formação do profissional. Vou voltar no nosso videozinho aqui, peraí, no slide, na verdade. Share. Então, se nós temos, na verdade, era isso mesmo, eu que me enganei aqui. Se a gente tem, né, toda essa necessidade para formar um profissional, como é que a gente vai fazer? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. E aí, como é que a gente faz se a tendência no mercado hoje é o cara buscar na internet? Deu para entender, não? Então, boa, Luciano. Então, vejam. Então, o Emerson, deixa eu te dizer que tem muita marca chinesa, né? Muita. E assim, a China antigamente só fazia coisa ruim. Ruim, muito ruim. Hoje em dia, é exatamente o que acabaram de dizer. Não julgue, escuta. Escuta. E acabou. Agora, não é só escutar, né? Você tem que escutar, você tem que ter consciência de que talvez a vida útil não seja lá essas coisas, você tem que ter consciência de que pode ser que ele mude o som, aquele microfone, o equipamento, ao longo do tempo. Hoje a gente testou um prédio microfone aqui, chinês, e comparou com o Shadow Hills. O Shadow Hills deu um pau no prédio microfone chinês. Não teve nem acordo, certo? Mas olha o que aconteceu com o chinês. De acordo com o estágio de ganho que você colocava, o timbre mudava. Aí você pode falar, pô, que porcaria, realmente, não deveria mudar. Mas um aluno virou assim, mas por outro lado, eu tenho vários sons no mesmo pré. Eu falei, caramba, não deixa de ser verdade. Agora, dá para você confiar no equipamento desse? É claro que não. Deu para entender, não? Entende? Voltando na questão da formação. Então, se você tem uma formação conceitual deficiente, por mais que você tenha como é que eu vou dizer, uma experiência prática muito grande, você pode cometer
erros crassos, porque a sua formação conceitual, teórica, não está adequada. E vou dizer uma coisa para vocês, isso acontece muito no mercado. Então, o que a gente se preocupa? Tanto na teoria quanto na prática, a formação do profissional deve ser acompanhada das duas coisas. Nem só na teoria e nem só na prática. E para isso tudo acontecer, precisa de bons profissionais, como vocês disseram, precisa de muito tempo, como vocês mesmos disseram, e precisa de infraestrutura. É isso. Basicamente, é por isso que um curso de áudio, em lugares diferentes, tem preços diferentes. E uma outra coisa que eu recomendo que vocês façam. Vamos supor, o curso custa R$100, mas ele tem 2 horas de aula. Qual é o valor real desse curso? R$50 a hora. Aí um curso tem 300 horas e custa R$300. Qual é o valor desse curso? Deu para entender, não? Então, tomem muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Aprendam a entender qual é o curso que vocês vão escolher, qual é a instituição que vocês vão escolher, baseados nisso tudo. Uma pergunta: para entrar no mercado de trabalho, precisa investir de cara em equipamentos básicos? Não, Laurinha, não precisa. Você precisa investir na sua formação, sendo bastante franco. Não é porque eu represento o IAV, não. O equipamento que você precisa para te ajudar, como eu já falei, se você quiser, você baixa no celular de graça. Tá bom? No Rio de Janeiro, Miguel, eu recomendo o IAV, que fica em São Paulo.